Nós vamos meditar na palavra do nosso Deus. Daqui a pouquinho nós vamos fazer 2 orações, aliás 3, né? Nós vamos fazer a oração da fé, que a Bíblia diz que a oração da fé, ela salva o enfermo, amém? Então se você chegou aqui hoje, pastor, eu cheguei com uma enfermidade, vim buscar a presença de Deus para um familiar que está passando por um momento difícil, por uma luta aí na área da saúde, nós vamos interceder, orar por eles também. Nós vamos fazer a oração de comunhão, aquela busca da presença de Deus, porque nós precisamos, sim ou não? Precisamos nos revestir do poder de Deus, da presença de Deus em nossas vidas. E a terceira oração, que eu irei fazer junto com o pastor Jamil, é a oração do Dia do Trabalhador, consagrando o seu trabalho, os seus caminhos profissionais ao nosso Deus. Amém, Jesus? Mas agora eu quero trazer uma meditação da palavra que está no livro de Efésios, capítulo 4, versículo de número 17, aonde aqui o apóstolo Paulo, ele escreve pelo Espírito Santo de Deus, essas orientações para os irmãos que estavam em Éfeso. Éfeso era uma igreja, por assim dizer, mais nova em relação a outras igrejas que existiam naquela época, por exemplo, como a igreja de Corinto, que já existia há um bom tempo, ela era uma igreja novata em relação às outras igrejas. E Paulo tinha um carinho muito grande pela igreja de Éfeso, porque ele via no coração daqueles irmãos a vontade e a intensidade em servir a Deus. Amém? A Bíblia fala, pessoal, que os olhos do Senhor, ele passa por toda a terra, amém? Os olhos do Senhor estão sobre a nossa vida, como estava sobre a igreja de Éfeso, como está sobre toda a sua igreja. Para quê, pastora? Para olhar para nós e ver aqueles que têm intensidade no coração e o desejo de servir a Ele realmente com a sua vida. Nós temos que servir ao Senhor com a nossa vida, pessoal, porque Ele serviu a nós com a vida do seu único Filho, Jesus. É verdade ou não é? Sim ou não? Olha a intensidade do amor de Deus para com a humanidade. A Bíblia fala, João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira, olha a intensidade, foi uma tal maneira, um amor tão grande, uma expressão tão grande de amor, que Ele foi capaz de entregar o seu único Filho para morrer em nosso lugar. E agora, qual é a nossa obrigação, no bom sentido da palavra obrigação, mas não por ser obrigado, mas por ser um reconhecimento por tal sacrifício, que é oferecer a nossa vida em intensidade a cada dia para servir ao Senhor aqui nessa terra e fazer a diferença nesse mundo. Amém? O cristão precisa de intensidade para servir a Deus. E Paulo então escreve essa carta aos irmãos de Éfeso, que serve para nós também no dia de hoje, e muitos ensinamentos preciosos que eu quero aqui trazer para vocês nessa manhã. Então, Efésios capítulo 4, versículo 17, ele começa dizendo assim, olha, aqui no meu tema diz, a santidade cristã é oposta aos costumes dos gentios, amém? Então já que o tema da minha Bíblia já começa dizendo sobre o cristão ter uma vida de quê? De santidade, porque isso agrada ao Senhor, amém? Você quer agradar o coração de Deus? Quantos querem agradar o coração de Deus? Deus olhar para cada um de nós e poder dizer, como Ele disse para o seu Filho Jesus, este é o meu Filho amado, em quem compraz a minha alma, amém? Eu quero que Deus possa olhar para mim, para a minha caminhada de fé nessa terra, olhar para mim e dizer, essa é minha filha amada em quem compraz a minha alma. Sei que você também deseja isso, sim ou não? Então nós temos que estar atentos à direção que Deus nos dá e sermos praticantes da palavra. Meu irmão, aquele que serve a Deus com intensidade, de fato de todo o coração, essa pessoa não tem falta de nada, amém? Não tem falta de absolutamente nada, porque ela serve com intensidade ao Deus que é o Deus da provisão. Quando nós servimos a Deus, quando você menos espera, naquilo que você está necessitado na sua vida, entra a provisão de Deus como se fosse um milagre mesmo, da noite para o dia. E você olha e você fica impactado e maravilhado com aquilo que Deus está fazendo. Por quê? Porque você está servindo ao Senhor. Por isso a Bíblia diz, buscar em primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e o que vai acontecer? Lhe serão
acrescentadas. Isso aí, pessoal, é a verdade que tem que ser dita, amém? Buscar em primeiro lugar, com intensidade, o reino dos céus, né? As coisas que diz respeito ao reino dos céus, na sua justiça, e tudo vai ser acrescentado em nossa vida. Você não vai precisar ser aquela pessoa desesperada, afobada, sabe aquelas pessoas que quando passa por luta fica desesperado, mete o pé pela mão? Não, pessoal, quem serve a Deus com intensidade tem a paz no coração que excede todo entendimento, até na hora da luta, amém? Você consegue ter aquela segurança no seu coração que aquela luta faz parte da vida, que assim como ela surgiu, ela vai embora, porque você tem um Deus que guia os teus caminhos e lhe ensina todas as coisas, inclusive como sair daquela situação, amém? Então você consegue ter uma paz, pessoal, da pessoa olhar para você e dizer assim: nossa, o mundo parece que está acabando, mas você está aí sorridente, com uma paz no coração. Mas essa paz só tem quem realmente serve ao Senhor e sabe que Ele tem o domínio da nossa vida. Nas mãos de Deus tem a solução para todos os problemas que nós possamos vir a enfrentar ou estejamos enfrentando, amém? Então aqui ele diz o seguinte, primeiro é a santidade, né? Então ele diz no versículo 17, e digo isso e testifico em quem? No Senhor. Olha só, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu o quê? Sentido. Então Paulo, falando a respeito dessa intensidade em servir a Deus e servir a Deus com santidade, ele estava dizendo: outrora nós não servíamos a Deus e a gente andava na vaidade desse mundo, segundo as concupiscências desse mundo. Os desejos desenfreados da carne é que dominavam o nosso ser, porque a gente achava que tudo era normal, que tudo era permitido. Mas agora não, nós temos um novo entendimento da palavra de Deus. Por isso a Bíblia diz em Romanos que nós temos que transformar, renovar a nossa mente pelo conhecimento que Deus está nos dando, amém? É uma renovação que a gente faz. Quando nós não éramos de Jesus, nós achávamos que coisas da vida eram naturais e não eram pecado. Mas agora, com o conhecimento que Cristo está nos dando, Ele nos mostra o que é pecado e o que não é. Sim ou não? O que é agradável a Ele e o que não é agradável a Ele. Ainda que a nossa carne venha desejar aquilo, mas a gente faz a cada dia o quê? Mata a nossa carne para que Cristo cresça o quê? Em nós. Então a gente domina a nossa carne. O cristão, desde a criação lá em Gênesis, pessoal, quando Deus fez o homem, Deus deu a capacidade para o homem dominar sobre todas as coisas. Sim ou não? Verdade ou não é? Quando ele criou Adão e ele deu o poder para Adão, ele disse: Adão, domine sobre toda a terra. Amém? Ele deu o poder e a autoridade para Adão dominar, então, sobre a terra. O que significa sobre a terra? O homem foi feito da onde? Do pó da terra, né? A carne do homem foi feita do pó da terra. Então Deus deu autoridade para Adão dominar sobre o quê? Sobre o corpo, sobre a carne, amém? Então Deus também nos deu, a mim e a você, essa mesma autoridade. Nós temos autoridade para dominar sobre a carne. Não permitir que a carne vença na sua vontade, mas que o Espírito venha vencer sempre e crescer a cada dia dentro de nós, amém? Uma pessoa que diz: eu sou nascida de novo, ela deve andar como Jesus andou, na mesma maneira de pensar, na mesma maneira de agir. Obviamente que nós somos falhos, é verdade ou não é? Nós somos pessoas falhas. Não existe um ser humano perfeito na face da terra. Se você buscar a imperfeição em mim, você vai encontrar, porque eu não sou perfeita. Se eu buscar em você, eu também vou encontrar, porque você também não é perfeito. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus e nós andamos em espírito, significa, eu domino sobre a minha vontade, sobre a minha carne, para não fazer aquilo que me agrada, mas fazer aquilo que agrada a Deus, significa então que você está sendo, aos olhos do Pai, uma pessoa perfeita. Porque Ele diz: anda na minha presença e ser o quê? E ser perfeito. Estão entendendo? Quantos estão me entendendo em nome de Jesus? Então, quando nós andamos e vivemos em espírito, ou seja, guiados pelo Espírito Santo, viver em espírito é isso, é ser guiado pelo Espírito e não pela carne. A carne muitas vezes grita, né, por desejos, por situações, mas você conhece a verdade, então você rejeita, você domina a carne. Não, isso é pecado, não agrada a Deus. Eu vim nessa terra com um propósito. A gente vive tão pouco tempo aqui nessa terra, não é, pessoal?
Vamos colocar 100 anos de vida aí. 100 anos de vida é muita coisa? Não, não é, pessoal. Acaba não sendo, né? A gente, quando é jovem, pensa que 100 anos é muito velho, não é? Mas quando a gente vai pegando uma certa idade, eu lembro que quando a minha mãe tinha 30 e poucos anos, eu era novinha, eu falava, nossa, minha mãe é velha. Com 30 e poucos anos, pessoal, porque eu era novinha. Então eu achava que 30 anos já era velho. Hoje eu estou com 42 anos, quando eu penso em 50, eu falo, nossa, mas a pessoa é muito jovem ainda. Não é? A nossa mentalidade, ela vai mudando. Então, 100 anos de idade é muito pouco para viver nessa terra. E se nós temos só 100 anos de vida, vamos por assim dizer, né? 100 anos de vida, vamos viver esses 100 anos de forma a agradar ao nosso Deus, amém? A fazer diferença nessa terra. A Bíblia fala que o justo, ele permanece em memória eterna. E é isso que tem que ser o nosso alvo, né? Pessoas que andam na retidão, que andam na justiça, que andam na santidade, porque mesmo um dia, quando a gente não estiver nessa terra, muitos se lembrarão da gente como pessoas justas, pessoas retas, pessoas honestas, amém? Vão se lembrar de nós, vão dizer, puxa, aquela pessoa servia a Deus, aquela pessoa amava a Deus, eu quero ser como aquela pessoa também. E a gente, então, fazer o que, pessoal? Incentivar com a nossa maneira de viver, outras pessoas a servirem a Deus, porque a vontade de Deus para nós nessa terra, como filhos amados, é isso, que a gente venha a ser uma carta viva de Deus, um exemplo vivo do poder de Deus, para arrebatar multidões que estão no pecado hoje, para o reino dos céus, amém? Olha que coisa linda, a missão que Deus deu a mim e a você, a cada um de nós. Por isso que ele disse assim, ide por todo mundo, pregai o quê? O evangelho a toda criatura. E eu digo, pessoal, pregação não é microfone na mão. Pregação, pessoal, é você calçar o evangelho da paz. Amém? Ou seja, é a sua vida que é uma pregação do evangelho. Digam graças a Deus. É calçar o evangelho, a sua maneira de andar, na sua caminhada de vida, que define quem você é e que vai arrastar multidões para conhecerem a Deus. É através do seu testemunho. Por que eu falo que não é microfone na mão? Porque muitas vezes a pessoa pode até pegar o microfone e ela pode usar aquela frase que às vezes a gente fala no mundo, faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Isso não vai adiantar nada, porque é hipocrisia, amém? Mas a nossa maneira de viver, ela que vai arrastar multidões para o Senhor. Da pessoa olhar para nós e não ver simplesmente nós, mas ver o Espírito Santo através de nós. Pessoal, isso não tem preço, isso é maravilhosíssimo. Quando a pessoa olha para nós, ela fala assim, nossa, eu vejo em você, eu sinto em você uma paz tão grande, a nossa alma se regozija. É verdade ou não é? Nossa, eu vejo em você algo tão diferente. Pessoal, isso sim é servir a Deus. Por isso que a Bíblia fala, e outra vez vereis a diferença do que serve e do que não serve a Deus. Amém? É servir a Deus com muita intensidade. E a gente já vai voltar aqui para Efésios, mas, por exemplo, foi o que Deus reprovou uma igreja lá da carta de Apocalipse, no capítulo 3, a igreja, por exemplo, de Laodiceia. Deus estava reprovando a igreja de Laodiceia. Por que que estava reprovando? Porque a igreja não estava servindo a Deus com intensidade, embora conhecia o Senhor, mas não estavam fazendo diferença nessa terra. Vamos dar um pulinho para Apocalipse 3, a gente já vai voltar aqui para Efésios, tá bom? Mas vamos dar um pulinho lá para Apocalipse, no capítulo 3, no versículo de número 14, é a 7ª carta que foi escrita pelo apóstolo aqui, à igreja de Laodiceia, porque Deus tinha algo contra ela. Ela não tinha espírito de Jezabel, essa igreja, mas ela era uma igreja que conhecia a palavra, só que ela não servia a Deus com intensidade de coração. Embora conhecia, não estava praticando. Por isso que eu falo, pessoal, que o servir a Deus de fato e de verdade não é simplesmente conhecer, mas é praticar o conhecimento. Satanás conhece a palavra e ele conhece muito melhor do que nós mesmos. É verdade ou não é? Porque ele era um anjo de luz, ele conhece toda a palavra, mas ele é praticante da palavra? Não. Então conhecer e não praticar não serve de nada. Conhecer e não praticar não faz da pessoa um cristão, um filho amado. Agora, conhecer e praticar a palavra faz da pessoa um verdadeiro filho de Deus. Amém? E a igreja de Laodiceia estava nessa situação. Antigamente, a igreja, essa região, né, a Laodiceia, não chamava Laodiceia, ela chamava Dióspolis, né, que era uma junção. Dios, que era Deus, e Óspole, que era cidade. Então ela era conhecida, essa cidade, como cidade de Deus.
Até que uma rainha veio reinar nessa cidade, ela chamava Laodiceia, e ela então quis trocar o nome da cidade para colocar em homenagem a ela. E aí então se tornou o local ali, né, onde estava implantada aquela igreja. Aquela cidade se chamou então, passou a se chamar Laodiceia. Laos, que aí é uma junção de palavras, né? Laos e de caos, que significa povo que julga. Então a gente percebe que antigamente, que chamava Dióspolis, que era cidade de Deus, agora se tornou Laodiceia, que significa o povo que julga. Olha que coisa séria, né? Antigamente era Deus assentado no trono, agora era o povo assentado no trono no lugar de Deus. Olha que como se corrompeu a igreja naquela região de Laodiceia. E aí diz o seguinte, ó: e ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei o que? As tuas obras. Pessoal, a obra é muito importante. Nós não somos salvos pelas obras, né? Para que ninguém se glorie. Nós somos salvos pela graça. Amém? Pelo sacrifício de Cristo na cruz. Não é por obras. Mas as nossas obras, ela dita quem nós somos. Amém? Como nós falamos, é o nosso testemunho. Quando você convive com a pessoa, você passa a conhecer como ela é. Através do quê? Das suas obras. E para toda obra existe uma recompensa, um galardão nos céus para nós. Por isso que as nossas obras têm que ser obra de justiça, obra de retidão. Então Deus conhece a obra de cada um de nós. Ó, não tem como esconder os olhos do Senhor. Ele diz: eu sei as tuas obras. E ele diz mais o quê? Que nem és frio e o quê? Nem quente. Aí ele diz o quê? Tomara que foras frio ou o quê? Ou quente. Assim, porque és morno e não é frio nem quente, vomitar-te-ei do quê? Da minha boca. Olha o que Deus estava falando para aquele povo. E aqui o apóstolo, ele usa um trocadilho, né, das coisas daquela cidade, do nome da cidade, o que acontecia naquela cidade, para poder ensinar a respeito das coisas espirituais. Então ele fala assim, olha, Deus tem contra a igreja de Laodiceia que vocês não são nem frio e o quê? Nem quente. Aí ele fala assim, ó, quem dera, tem tradução que diz, tomara que foras frio ou o quê? Ou quente. Ué, então é bom ser frio ou quente, pastora? É. Mas no que sentido é na fé? Não, não tem nada a ver com fé. Lá naquela época, existiam dois rios que eles se cruzavam e eles passavam, o cruzamento deles se dava em Laodiceia. Era um rio que saía da cidade chamada Hierápolis e o outro que saía de Colossos. E eles se encontravam exatamente na região da Laodiceia. Um desses rios era rio de água fria, né? Era água que trazia refrigério. A água fria não traz refrigério? Você está naquele calor intenso, aí você bebe aquela água fria, parece que alivia o corpo, não é assim? É as águas de Deus que produzem refrigério em nós. E a outra água eram águas termais. Você sabe que a águas termais, ela é a água curativa, não é verdade? Água quente, né? Elas são curativas. E o que acontecia? Então, em Laodiceia, se encontrava o rio de Hierápolis e o rio de Colosso. Água quente e água fria. Se torna o quê? Água morna. Então, em Laodiceia, a água era morna. E a água morna é gostoso, pessoal? Não. A água morna, quando a pessoa, ela tem, por exemplo, problema de digestão, e às vezes ela está com aquela vontade de vomitar, se ela tomar água morna, o que vai acontecer? Ela vai vomitar, porque a água morna, ela incita o vômito, né? Então, olha o trocadilho que o apóstolo faz, das coisas naturais daquela região, dizendo, olha, vocês pegaram realmente aí, né, a maneira de agir natural da cidade de vocês, vocês estão sendo mornos. Quem dera, a Bíblia fala, vocês foram frio, ou seja, a água que traz refrigério, amém? Para as pessoas que têm a água viva dentro de você, a água do trono que te limpa, que te alimenta. Quem dera você fora frio, ou quem dera você fora o quê? Fora quente, fosse águas termais, águas que curam, amém? Mas vocês são água o quê? Morna, não tem intensidade em servir a Deus. Por quê? Porque eles achavam que eles eram cheios do conhecimento. Aí volta o que a gente falou. Adianta conhecimento sem prática? Não. Olha o que diz aqui, ó. Ele continua dizendo no versículo 16, ó. Assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei o quê?
da minha boca. Aí ele fala assim, ó, como dizes? Aí, aqui pelo Espírito, o apóstolo estava colocando aquilo que a igreja de Laodiceia estava dizendo. Então ele diz, como dizes? Rico sou. Tá vendo? Eles achavam que eles eram ricos em conhecimento. Rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho o quê? De nada tenho falta. E não sabes que és o quê? Um desgraçado, misericórdia. O que é uma pessoa desgraçada, pastor? Parece até palavrão. Não, é sem a graça de Deus. Amém? É a graça de Deus não está presente naquela vida, ela está sem a graça de Deus, porque ela não é um praticante da palavra. Então ele diz, és um desgraçado, que mais? Miserável e pobre e o quê? Cego e nu. Olha a comparação que ele faz, porque a região de Laodiceia, ela tinha naquela época um polo industrial têxtil muito grande. Era como se fosse, por exemplo, a Milão de hoje, né? Os desfiles de Milão, as roupas lindas que eram confeccionadas. Então Laodiceia, eles tinham esse polo industrial de vestimenta. E eles também eram, pessoal, especialistas em oftalmologia. Eles faziam colírios para os olhos. Então vê o trocadilho que eles fazem aqui. Eles achavam que eles eram enriquecidos porque era um polo industrial, né? Eles achavam que eles estavam vestidas com as vestes espirituais, né? Porque eles tinham sim o seu polo industrial de roupa. Eles achavam que eles eram pessoas assim com os olhos do entendimento aberto, por ser um centro oftalmológico naquela época bem, vamos dizer assim, badalado, né? E faziam esses colírios para as pessoas na época. Então eles achavam que eles tinham tudo que eles precisavam. Aí olha o trocadilho que ele faz, ele fala, mas não sabe que são o quê? Vamos lá voltar agora para você entender. Aí ele fala no finzinho do versículo 17, que são um desgraçado, que mais? Miserável, ou seja, eles estavam sendo miserável porque não praticavam a palavra, que mais? E pobre, tudo espiritualmente, que mais? Cego. Olha, eram enriquecidos em oftalmologia, mas fisicamente, mas naturalmente eram o quê? Cegos, sem entendimento. Que mais? E nu, embora era um polo têxtil, eles estavam espiritualmente o quê? Nu. E aí diz mais assim, ó, aconselho-te que de mim compres ouro provado aonde? No fogo. E aí ele diz mais aqui assim, ó, para que te enriqueças, e que mais? E vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os olhos com colírio, para que veja. Está vendo o trocadilho que ele faz? Ele fala assim, então vocês estão muito no natural, vocês estão vivendo só o natural, as circunstâncias, as coisas que se veem, vocês estão dando mais valor às coisas desta vida do que às coisas de Deus. As coisas dessa vida são passageiras, mas as de Deus, elas são eternas. Por isso que a Bíblia fala que nós devemos pensar lá nas coisas do alto, amém? O nosso pensamento tem que estar lá, o nosso pensamento e o nosso alvo tem que ser o céu. Embora nós estejamos vivendo aqui, mas o meu alvo é o céu, amém? No meio dessa caminhada de fé, eu posso sim conquistar muitas coisas da minha vida, porque a vontade de Deus é essa. Ele fala, desejo que te vá bem em todas as... Como bem vai o quê? A tua alma, mas a tua alma tem que estar bem, amém? A tua alma, você estando apegado a Deus, com intensidade de coração, para servir a Ele de fato e de verdade, com uma vida santa, né? Uma vida que anda na presença dEle, que anda na palavra dEle, que se agrada em cumprir a sua vontade, os seus mandamentos, pessoal, você vai se tornar uma pessoa cada vez mais enriquecida em tudo, no conhecimento, e as outras coisas serão acrescentadas nessa caminhada de fé aqui na terra. Você não terá falta de nada. E aí ele diz mais aqui assim, ó, no finzinho do versículo 18, né? Ó, que unjas os olhos com colírio para que vejas. Que colírio é esse, pessoal? É ter os olhos do Espírito aberto para compreender a nossa vocação em Cristo Jesus. Foi o que Paulo até escreveu em Efésios capítulo 1, a partir do versículo 16. Ele fez uma oração para os irmãos que estavam em Éfeso, para que eles tivessem os olhos do entendimento aberto, para que eles pudessem experimentar toda a vontade de Deus e ter o conhecimento da vocação, ou seja, daquele que nos chamou. Amém? Daquele que nos chamou, qual é a vontade dele para nós, para que possamos viver aqui nessa terra. E aí ele fala assim no versículo 19, ó, eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, o quê? Zeloso
é uma pessoa cuidadosa, ou seja, Deus repreende somente aquela pessoa a quem verdadeiramente Ele ama e que sabe que pode mudar de atitude. Você não vai repreender uma pessoa que você sabe que não vai mudar. Você repreende? Você fala, não, isso aí já não vale a pena mais. Mas quando você repreende, é porque você vê na pessoa algo bom, a capacidade de mudar. Então você repreende a pessoa para o bem. Quando Deus nos repreende pela sua palavra, é sempre para o bem. É porque o amor dele é tão grande que ele sabe que aquele caminho que a gente pegou pode nos conduzir à perdição eterna. Então ele vem com a repreensão para nos fazer o quê? Meditar, reconhecer e mudar o caminho. Amém? Então ele diz o quê? Repreendo todo aquele a quem amo. Paramos no versículo 19, né? Aí ele fala assim, ó, se pois zeloso, ou seja, cuidadoso, né? Em buscar a Deus, a sua palavra, em uma vida de oração. A gente precisa, pessoal, ter uma vida de oração. Amém? A oração, ela não é um monólogo, ela é um diálogo. Não existe oração que não seja respondida por Deus, pessoal. Toda a nossa oração, ela é respondida pelo Senhor. Amém? É que muitas vezes a resposta de Deus é não. E a maioria das pessoas não aceitam a resposta não de Deus. Ela ora querendo que Deus seja conivente com aquilo que ela quer. Mas muitas vezes a nossa vontade não é a vontade perfeita de Deus para nós. E a gente tem que aceitar a vontade plena de Deus para a nossa vida, porque a vontade dele sempre vai ser boa, perfeita e o quê? E agradável. Ainda que a gente não entenda no primeiro momento. Parece estranho, você fala assim, puxa vida, mas como? Né? Olha, eu me lembro, vou falar bem rapidinho para vocês. Em 2016, a minha filha tinha 16 anos, não, tinha 15 anos na época. E do nada, eu estava grávida. Eu falei, como assim eu estou grávida depois de 15 anos? Né? Como assim grávida? Né? 3 meses depois da gravidez, eu comecei a ter hemorragia. E comecei a orar a Deus, coloquei diante de Deus. Falei, Deus, olha assim. E fui orando, buscando a Deus. Fiquei ali até, como que fala? A médica dá repouso, né? Repouso absoluto. Yara, repouso absoluto. Até foi na época que a Brenda veio fazer a campanha no meu lugar aqui no Maranhão, foi em Imperatriz, né? Que ela veio no meu lugar porque eu não podia viajar e eu tinha que fazer repouso absoluto. E naquela época eu orando a Deus, eu buscando de Deus, né? E buscando, mas não teve como. Teve aborto espontâneo, né? E a gravidez foi embora. E aí, obviamente, nós somos seres que temos sentimentos, sim ou não? Lembra da morte de Lázaro? Jesus chorou, foi ou não foi? Sentimento. Mas a gente não pode deixar ser levado pelo sentimento. Existe uma coisa chamada sentimento, agora se levar pelo sentimento é outra situação. Amém? Não podemos. Obviamente eu fiquei triste naquele momento, né? À tarde, eu falei assim, puxa vida, né? Não estava esperando, mas a mãe quando engravida já fica toda feliz, já começa a esperar aquela criança. Aí eu me recordei de momentos que eu fui comprar roupinha, que a Brenda falou assim para mim, mãe, vamos lá no shopping comprar roupinha, lá na loja, comprar roupinha pro nenê? E eu não estava com vontade de ir. Eu falei, não, filha, eu não quero ir agora. Ah, mãe, vamos. Aí, pela alegria dela, eu falei, vamos lá comprar roupinha, vai, vamos lá. Aí fui comprar umas 2 peças de roupa, e eu pegava a roupinha, mas eu não via a criança no meu colo, porque tudo começa pela visão, não é verdade? Ontem, quem estava aqui no culto, viu a gente falando sobre a visão, né? Que Abraão, Deus deu a visão para Abraão, então. E eu não via, e eu achava estranho, eu falava assim, incrível, eu não consigo ver essa criança no meu colo. Né? E o meu coração falava assim, Yara, essa criança, alguma coisa estava preparando o meu coração. O Espírito Santo fala com a gente, fala ou não fala? A Bíblia diz que Deus não faz nada sem antes avisar, falar com os seus servos. E aí eu falei, mas eu vou comprar, a alegria da Brenda, ela quer ver a roupinha, comprei e fui para casa. Quando eu perdi a gravidez, eu lembrei, eu falei assim, puxa vida, tá vendo? Deus já estava preparando o meu coração, porque eu não conseguia ver a criança no meu colo, diferente da gravidez da Brenda. Quando eu estava grávida da Brenda, eu comprava a roupinha, eu já via ela no colo antes de ter ela no meu colo. Já tinha confirmação de Deus, né? E aí, obviamente, naquele primeiro momento eu chorei, mas quando foi à noite, eu orei a Deus, eu falei assim, Deus, muito obrigado, porque eu sei que a vontade do Senhor, ela é sempre boa e agradável. E eu sou uma pessoa, Jesus, falando com Jesus, a minha oração, eu sou aquela que anda na fé, porque o justo viverá do quê? Da fé. Eu não vivo do natural. No natural, eu não consigo entender. Mas vivendo da fé, eu consigo compreender que ainda que humanamente falando, eu não entenda, mas espiritualmente eu sei que toda a sua vontade, ela é boa,
ela é perfeita e ela é agradável. Então eu perdi a gravidez, foi numa sexta-feira, à tarde. Quando foi no sábado, eu já estava levantando, limpando a minha casa. Falei, Deus, que o teu nome seja louvado. Vou passar esse Jordão no nome de Jesus. Vamos lá, vamos caminhar para o alvo, porque o alvo é Cristo e Ele sabe o que faz. Amém? E aí fui, passado um tempo, peguei todos os exames, levei lá para o médico. Aí o médico foi ver, ele começou a juntar assim, Eliara, essa gravidez que você estava tendo, não estava alguma coisa, não estava batendo. Aí eu falei, por quê, doutor? Ele, essa semana aqui, essa semana aqui, essa semana aqui, semana aqui. Aí ele pegou e falou assim, mediu minha pressão, viu todas as outras coisas e falou, Eliara, não sei o porquê, mas eu sei o que ia acontecer com você e essa criança. Essa criança ia nascer com uma síndrome muito rara e você teria eclâmpsia na hora do parto. Olha que algo que Deus me livrou, mas eu aceitei sem antes saber. Estão entendendo? Porque o justo tem que viver da fé, pessoal. A resposta não de Deus também é uma resposta. Amém? Naquele momento, mas por que engravidou? Algo natural da vida. Não tem um ditado? Tá na chuva é o quê? Para se molhar? Ora, um casal vivendo junto, obviamente que pode engravidar, mas aquele momento foi um não de Deus para a minha vida. E eu soube aceitar o não de Deus. Se você perguntar, pastora, você tem dor de ter perdido? Não, não tem nada no meu coração. Eu sei que Ele está lá no céu um dia me aguardando e um dia eu vou chegar lá. Um dia eu vou conhecer. Amém? Eu tenho que viver pela fé. Se eu vivo da fé, não vai ter lugar para depressão na minha vida, porque eu não vivo do passado, eu vivo daquilo que Deus me anuncia. Quantos estão me entendendo? Diga glória a Deus. Amém? Então, aceite todo o passado que você teve exatamente como um passado, porque Deus quer fazer novo todas as coisas na sua vida a partir de hoje no nome de Jesus. Amém? O não de Deus também é uma resposta. Amém, Jesus? E aí ele diz aqui assim, então, versículo 19, né? Ele fala pra gente ter zelo e nos arrepender do que? Das obras más. Aí ele diz no 20, eis que eu estou à porta e faço o quê? E bato, tá vendo? Ele sempre está à nossa porta, a porta do nosso coração para nos ensinar. Se alguém, ele fala, ouvir a minha voz, tá vendo aqui que bonito? Ó como Deus fala, todo dia Ele está falando, Ele está dizendo assim, ei, se você aí, ouvir a minha voz, ouvir os meus ensinamentos, aquilo que eu estou direcionando a você, e abrir a porta, ou seja, aceitar as minhas palavras, aceitar o meu sim e aceitar o meu não. Amém? Olha só, ouvir a minha voz, aceita o meu sim, aceita o meu não. Ele está dizendo aí, olha o que ele fala aqui. Entrarei em sua casa e com ele cearei. E ele o quê? Comigo. Ou seja, ele está dizendo, você aceitou a minha voz, aceitou o meu sim, aceitou o meu não, eu entrarei. E cearei contigo, trarei para você o alimento que vai suprir a sua necessidade, seja emocional, naquele momento de uma resposta não, amém? Como supriu a minha, digam glória a Deus, amém? Ele vai suprir todo o emocional, ele vai suprir todo o seu físico, ele vai suprir todas as suas necessidades, mas você tem que deixar a voz dele entrar, a palavra dele entrar, amém? Você tem que seguir a direção dele, seja um praticante, pessoal, de fato da palavra, amém? Ser praticante da palavra é isso que estamos falando. Você orou, Deus disse não? Ok, Deus, a sua palavra vale, a minha não, amém? Seja o Senhor verdadeiro e o homem o quê? Mentiroso. Se o Senhor disse não, então é não, Senhor. Muito obrigado pelo seu não. E você consegue ficar feliz com o não de Deus, amém? Isso é viver da fé. E você fica feliz com o sim de Deus também, porque se você fica feliz com o não, imagina com o sim. É verdade ou não é? É mais maravilhoso ainda, amém? Voltando lá, vamos voltar para Efésios, para a gente estar finalizando e orando. Aí ele diz assim então, aí ele fala aqui sobre essa intensidade, né, que a igreja tem que ser de ouvir a voz de Deus e segui-la. Nós paramos em Efésios, versículo agora 18, não é isso? Aí ele fala assim, a gente vai ter que ler o 17, porque o 18 é uma continuação. Então vamos lá, E te digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os gentios, também andam os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento. Olha que coisa séria. O que é entenebrecidos no entendimento, né? Com a visão escura. Amém? Agora a gente vê o que Apocalipse fala. Ele fala assim, coloque colírio nos seus olhos. Amém? A palavra, para que eles sejam abertos e você consiga ver. Você consiga enxergar muito mais além do que o natural. Amém? Eles estavam entenebrecidos. Então a Bíblia fala que aquele que não serve a Deus está vivendo entenebrecido nessa vida, com a visão o quê? Fechada. Lembra que a Bíblia fala que o Deus desse mundo cegou o entendimento de quem?
dos incrédulos. Para quê? Para que a eles não resplandeça o evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus que cura, que liberta e que salva. Aí ele diz mais aqui assim, ó: separados da vida de Deus pela ignorância. Olha só que coisa séria, né? O que é ignorância? É aquilo que ignora, ou seja, eles ignoram a palavra, né? Pela ignorância que há neles, pela dureza do seu, o que? Coração. Os quais, havendo perdido todo sentimento, se entregaram à dissolução para com avidez, rapidez, cometerem toda a impureza. Está falando das pessoas que não conhecem a Deus. Aí ele diz no versículo 20, falando a respeito de cada um de nós. Vamos ler juntos? Mas vós, o quê? Não aprendestes assim a Cristo. Se é que o tendes ouvido. Mais uma vez ele fala para ouvir a Cristo, ó. E nele fostes o quê? Ensinados, como está a verdade em Jesus. Então ele faz uma comparação. Ele fala assim, ó: nós não somos como aqueles gentios que ainda não conhecem a Deus. Nós somos os gentios que se tornou povo de Deus através do conhecimento. Amém? Então nós não podemos andar como eles, na moda deles, no mundo deles. Sabe, pessoal, o mundo está cada dia pior, né? Não é verdade? No costume, nas vestimentas. Você vê cada dia mais as pessoas usando menos vestimentas, né? Mostrando o corpo. O corpo é templo do Espírito Santo, pessoal. A Bíblia fala: glorifique, pois, a Deus no vosso corpo. Amém? Nós temos que glorificar a Deus até na nossa maneira de vestir. O Senhor Deus tem que ser glorificado. Como que Ele é glorificado? A pessoa olhando para nós e vê em nós uma modéstia em todo o nosso ser, em toda a nossa vestimenta. Amém? E ela olha pela vestimenta, ela já sabe, aquele ali serve a Deus. Porque como é que pode, no mundo tão pervertido, aquela pessoa está completamente na contramão, não é assim? Está completamente na contramão. Então, em toda maneira nossa de viver, nós temos a obrigação de ser diferente. Por isso que a Bíblia fala: e outra vez vereis a diferença do que serve e do que não serve a Deus. Aí ele continua aqui assim, ó, versículo 22. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do quê? Do velho homem, ou seja, dos velhos costumes, né? Que se corrompe pelas concupiscências do quê? Do engano, ou seja, que se perverte, do velho homem que se pervertia pelos desejos desenfreados da carne, né, do engano, da vaidade, ou seja, ia após o sentimento e não após a fé, e não após os ensinamentos e a santidade que Cristo ele nos mostra, né? O que é corromper, pastora? Corromper é sair do estado original. Foi o que aconteceu com Adão e Eva. Adão e Eva foram criados puros, colocados no jardim, mas eles se corromperam, saíram do seu estado original, porque deu ouvidos a quem? A serpente. Não deu ouvidos à voz de Deus. Deus tinha dado uma ordem para eles, foi ou não foi? De toda árvore comerá, mas a árvore que está no centro do jardim, a árvore da ciência, do bem e do mal, desta, o que Deus falou? Não comerás. Foi ou não foi? Deus deu uma ordem. E eles acataram a palavra de Deus? Não ouviram a voz de Deus, né? Entrou por um ouvido, saiu pelo outro. Quando a serpente veio, ou seja, eles tinham a voz de Deus orientando: não coma. E aí veio a serpente dizendo: coma, porque Deus não quer que você coma, porque Ele sabe que no dia que você comer, vocês terão os olhos e o entendimento tão aberto que vai ser igual a Ele. Ó, perverteu, né, o entendimento de Adão, ali, primeiramente de Eva, depois de Adão, para que eles pudessem, então, desobedecer à voz de Deus. E ele foi lá, a gente sabe, desobedeceram, comeram do fruto, e aí entrou o que na terra? O pecado. Foi ou não foi? O pecado entrou no mesmo momento que quando Deus, toda tarde, visitava o homem no jardim, quando Deus desceu para a visitação, cadê Adão? Onde estava Adão? Né? Adão estava o quê? Escondido. Você vê que a visitação de Deus é Deus a nós, por isso que Ele enviou o seu Filho a nós, né? É Deus sempre se achegando a nós. Ele se achegou a Adão: Adão, cadê você? Adão estava lá escondido: Senhor, estou aqui, estava atrás lá da moita, porque o pecado havia entrado e eles agora tinham os olhos não purificados, mas os olhos agora de malícia, viram que estavam nus. Antigamente não viram isso, porque não tinha malícia, mas a malícia entrou, ou seja, se corromperam, saíram do estado original. Nós não podemos sair do estado original de quando nós aceitamos a Cristo, a vontade de servir ao Senhor, a vontade de estar na igreja. Não é assim o nosso estado original? Quando a gente aceita Cristo, sim ou não? É verdade ou não é? Né? Aquela intensidade, aquela vontade de orar a Deus, aquela vontade de se consagrar ao Senhor, nosso primeiro amor, não é? Por isso que a Bíblia fala que temos que voltar ao primeiro
a primeiras obras, amém? Nossa, eu me lembro quando aceitei Jesus lá com 14 para 15 anos, e eu tinha vontade de ir para a igreja, não via a hora de chegar quarta-feira para ir para a igreja, domingo para ir para a igreja, né? E orava a Deus, não passava um dia sem orar lá no meu quarto, buscando a presença do Senhor. Olha o que a Bíblia nos fala, volte ao primeiro amor, amém? Não saia do estado original, do qual quando você conheceu a Cristo, Ele te santificou, amém? Nessa intensidade, né? Como aquela mulher pecadora de Lucas, que a Bíblia fala, ela era muito pecadora. A Bíblia fala que ela era muito pecadora. Você consegue imaginar? Muito. Não era só pecadora, era muito pecadora. E a Bíblia fala então, quando Jesus estava lá na casa de um fariseu, o que ela fez? Ela chegou correndo, se jogou aos pés de Jesus, ó, com reconhecimento que Ele era o único que podia mudar a vida dela. Olha a intensidade do coração dessa pecadora, em contraste com a igreja de Laodiceia, que achava que já estava rica em tudo. Verdade ou não é? O apóstolo Paulo disse assim, ó, não julgo que tenha alcançado, mas prossigo para o alvo. Olha que o apóstolo Paulo, que teve um encontro com Cristo no caminho de Damasco, disse que não julgava que tinha alcançado, mas estava prosseguindo para o alvo. Essa pecadora chega, se joga nos pés de Jesus e começa a chorar. Lava os pés de Jesus com as suas lágrimas e enxuga com seus cabelos. Olha que coisa linda, amém? A intensidade daquela mulher. E os pecados dela foram todos o quê? Perdoados. Porque na intensidade do coração, ela reconheceu que precisava de um Salvador. Que ela precisava mudar de vida. E naquele momento ela teve a vida dela transformada. A igreja de Laodiceia não reconhecia que precisava de mudança. Por isso ela era morna. Deus tinha vontade de vomitar da boca dela, da boca dele. Achava que já era rica em tudo, mas era miserável, pobre, cega e nu. Aí voltando para cá, vamos lá? Aí ele diz versículo 23, ó. E vos renoveis o quê? No espírito do vosso sentido, tá vendo? Temos que nos renovar a cada dia pelo conhecimento que Deus vai nos dando, pelo nosso sentido, pelo entendimento que Ele nos dá. Vamos nos renovando nele, na palavra. Ó, e vos revistais do quê? Do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e o quê? Tá vendo? Ó, nós fomos recriados então em Deus para viver em justiça e viver em que mais? Em santidade, ou seja, um povo separado, amém? É isso que Deus quer. Por que que hoje em dia existe muitos escândalos? Porque as pessoas não estão se santificando e andando na verdade. Elas dizem que são, mas não praticam a palavra. E é por aí que vem os escândalos, amém? Então ele fala, revestido novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai o quê? A mentira. Olha pessoal, mentira não pode existir no meio do povo de Deus. João 8,44, a Bíblia fala que quem mente tem por pai o diabo. Depois você pode ler lá na sua Bíblia. João 8,44, deixa marcado aí, você medita. Quem mente tem por pai o diabo, que é homicida desde o princípio, nunca se firmou na verdade. Quando fala mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Isso está escrito em João 8,44. Então ele fala aqui assim, ó. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo. Amém? Seja verdadeiro em tudo que você fizer, pessoal. Ainda que você fale, mas se eu for verdadeiro eu não vou agradar a pessoa. Mas a Bíblia diz, importa agradar a Deus e não os homens. Amém? Obviamente que tem jeito de falar, né? Você não vai chegar e dizer assim, não é nada assim, não. Não, eu não concordo. Eu entendo o seu ponto de vista, mas eu acho que não é bem assim. Lógico, com carinho, com respeito, mas você tem que falar sempre a verdade. Amém? Então aí ele diz mais aqui assim, ó. Falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros o quê? Uns dos outros. Tem como separar o dedinho da mão? Não, você vai sentir falta dele. É verdade ou não é? Somos membros uns dos outros. A gente não pode mentir para nós mesmos. Ou seja, nós somos um só corpo em Cristo Jesus. Não pode existir no nosso meio mentira. A Bíblia diz o seguinte, que o que fala a verdade manifesta a justiça. Amém? Aprenda sempre a falar a verdade. O missionário Soares, ele sempre diz assim, ó, prefiro ficar meia hora com a cara vermelha de falar a verdade do que passar uma eternidade no inferno por conta de uma mentira. Amém? E é verdade, pessoal. Aí ele fala aqui assim, ó, no finzinho, né? Porque somos membros de um dos outros. Versículo 26, aí ele diz o quê? Irai-vos e não o quê? Pequeis. Olha só,
aquilo que a gente falou de matar a carne, né? Às vezes existem coisas na vida que vêm tentar trazer uma ira em nós. A ira é algo da carne, sim ou não? Ou seja, muitas vezes a raiva surge naquele momento, a ira surge. A Bíblia diz, irai-vos, ou seja, o sentimento pode surgir, mas não peque, não se deixe dominar pela ira, amém? Não peque, conte até 10, conte até 20, se for necessário conte até 100, mas não se deixe levar pela ira, amém? Nunca, você tem que ser guiado e levado pelo Espírito. Aí ele fala assim, ó, não se ponha ao sol sobre a vossa ira, não deis lugar a quem? Ao diabo. Aquele que furtava, o quê? Não furte mais, olha o mandamento. Antes, trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom. E não é qualquer trabalho não, fazendo aquilo que é bom, amém? E ele diz aí mais, para que tenha o que repartir com quem tiver o quê? Necessidade. Aí ele diz, não saia da vossa boca nenhuma palavra o quê? Torpe, não deixe sair da sua boca, pessoal, palavras de malícia, palavras de indecência. A Bíblia fala que coisas desse tipo nem deve se nomear no nosso meio. Eu já vi cristãos, irmão, falando palavrão. Não existe isso, pessoal. Da mesma fonte não pode produzir duas águas. Não tem como produzir uma água amarga e uma água boa. Ou a boca produz a água amarga, ou ela vai produzir a água o quê? Água boa. Quem é de Deus, lavado pela palavra, produz água boa. As águas, né, cristalinas, que trazem refrigério. Quantos estão me entendendo? Diga glória a Deus. Amém? Ah, pastora, mas era costume, porque outrora eu estava no mundo, falava tanto palavrão, então. Agora domine a sua carne. Deus te deu o poder para dominar a sua carne. Amém? Domine, né? Se policie. E isso vai mudar na sua vida no nome de Jesus. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Mas só que for boa para promover o quê? Tá vendo? A edificação, ou seja, fofoca, pessoal, não deve existir no meio do povo de Deus. Vamos parar de fofoca, pessoal. Não saia da sua boca a palavra torpe só para edificação. Edificar as vidas, para aquela pessoa que te ouvir, ela possa ser edificada pela palavra que você tem para falar. Por isso que a Bíblia diz que a boca fala do que está cheio, o quê? O coração. Se o coração está cheio da palavra, não vai sair palavra torpe da sua boca. Ó, para que dê graças aos que a ouvem. Olha que coisa bonita. Quem ouvir você falar vai dar graças a Deus pela sua vida. Vai dar graças a Deus pelas suas palavras. Vai dizer, muito obrigado, a sua palavra me ajudou. Amém? O que você tem falado para mim tem me ajudado, tem me alimentado, tem me sustentado. As pessoas vão dar graças a Deus por você, pela sua vida. Ó. E não entristeçais o quê? Não entristeça, ó, de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Não entristeça o Espírito Santo. Quando que a gente entristece o Espírito Santo? Quando a gente não pratica a palavra, pessoal. Quando a gente sai dela. Quando a gente vive como um mundano. Amém? Quando a gente diz que somos de Cristo, que vivemos pelo Espírito, mas praticamos as mesmas obras que o mundo pratica. Isso entristece o Espírito Santo, porque ele é santo. Olha a palavra, Espírito Santo. Ele é o quê? Santo. Por isso que a Bíblia diz, sede santo, porque eu sou santo. Amém? Toda amargura e ira e cólera e o quê? E gritaria e que mais? E blasfêmias e que mais? E toda malícia seja tirada de entre vós. Tá vendo? Seja tirado. Né? E isso aqui estamos falando para a igreja somos nós, cada um de nós. Então é uma ordenança direta para mim e para você, seja tirado da sua vida, amém? Essas situações, ó, domine a sua carne, tire de você toda a amargura, não deixe a amargura brotar, amém? Viva daquilo que Deus está anunciando, não viva do passado, não deixe a amargura brotar, porque ela vai entrando e ela vai destruindo, ela vai corroendo, ela vai tapando a visão. Não permita que a amargura entre, tire a amargura, tire a ira, tira a cólera, né, que é o nervosismo exagerado, e gritaria, e blasfêmias, e toda malícia seja tirada de entre vós. Antes, sede uns para com os outros, o quê? Benignos. Tá vendo aqui, Kelly? Kelly benigno. A Kelly já tem o benigno no nome. Amém? Seja bondoso, né? Seja bondoso um para com os outros. Seja benigno. Que diz mais aí? Misericordiosos, né? Tenha misericórdia das pessoas que erram, que falham com você, porque nós somos falhos também e precisamos da mesma misericórdia. Amém? Aí a pessoa é aquela pessoa que não aceita que o outro erre com ela. Ué, mas você é perfeito assim? Você nunca errou com ninguém para não aceitar o erro dos outros? Então perdoe as pessoas. Sejam misericordiosos, porque os misericordiosos alcançarão misericórdia. Amém? E aí ele diz mais,
perdoando-vos o quê? Oh, que bonito, perdoe uns aos outros, pessoal, libere o perdão. Se você não libera o perdão, a raiz de amargura toma conta do seu coração. Você já não vai conseguir ouvir a voz de Deus mais. Libera o perdão. Ah, pastora, mas eu tenho toda a razão para estar amargurado, pessoal. Eu tenho toda a razão para estar entristecido, para ter raiva daquela pessoa. Pessoal, não quero ter raiva de ninguém, eu quero poder ouvir a voz de Deus. Então, se é preciso liberar o perdão, libera o perdão para quem quer que seja. Para quem tenha cometido qualquer mal contra mim que foi. E olha, pessoal, já tive pessoas que fizeram mal para mim. Mas eu não tenho nada no coração contra elas, porque eu quero mais é Deus. Eu quero ouvir a voz do meu Deus. Amém? Elas vão dar conta a Deus de tudo que elas fizerem. Como eu vou dar conta a Deus de tudo que eu fizer. Então, eu não quero amargura dentro de mim para tapar minha visão espiritual. Eu quero é poder ouvir a Deus a cada dia. Porque eu dependo da graça dEle. Amém? Perdoando uns aos outros, como também Deus o quê? Vos perdoou o quê? Em Cristo, amém? Assim como Ele nos perdoou dos nossos pecados, das nossas ofensas. A Bíblia fala que nós estávamos antes mortos nas nossas ofensas e pecados, mas Cristo nos perdoou, assim também nós devemos perdoar a todos aqueles que pecam contra nós, amém? Libere o perdão mesmo, esteja o seu coração desimpedido para ser única e exclusivamente a morada do Espírito Santo de Deus. E aí eu digo para você, Ele é santo, Ele não habita num coração cheio de pecado. Não tem como um coração ser habitação de sujeira e habitação de santidade, não tem como, amém? Ou ele é habitação de sujeira, ou ele é habitação do Espírito Santo de Deus, e Ele é santo, amém? E nos chama para a santidade. Quem entendeu o recado de Deus aqui, diga glória a Deus. Seja, a partir de hoje, faça uma aliança com Deus, seja intenso em tudo aquilo que você fizer para Deus, amém? Se for orar, seja intenso na sua oração. No seu quarto, na igreja, sabe? Entrou no seu quarto, eu vou orar agora. Não fica olhando no relógio para ver a hora passar. Vai orando. Quando você terminar a oração, você vai ver que passou 1 hora e você nem viu. Amém? E na presença de Deus não se gasta tempo, se ganha tempo. Toda vez que você ora, você está ganhando vida. Você está ganhando entendimento, conhecimento, ensinamento. Amém? Seja intenso. Veio na igreja buscar a Deus? Seja intenso naquele momento, naquele culto ali perante o Senhor. Ah, eu vou buscar o Espírito Santo, o fortalecimento. Seja intenso na busca do fortalecimento na sua vida. A sua vida, pessoal, vai melhorar em todos os sentidos. Em tudo. Você vai ver que vai refletir em tudo na sua vida. A nossa intensidade em servir a Deus vai refletir no seu casamento, vai refletir na criação dos filhos, vai refletir no seu trabalho, vai refletir ao seu redor. Talvez você não consiga mudar o mundo, mas você vai conseguir mudar o seu mundo para a glória de Deus. Amém?